Olá! Na aula de hoje, nós vamos discutir a política e os regimes políticos. Vamos ver quais são os objetivos da nossa aula. Nós vamos começar com uma definição de política, depois nós vamos falar sobre o surgimento da política e, por fim, sobre regimes políticos. Afinal, o que é política? Nós falamos muito em política, né? Sempre usamos essa palavra, comentamos, ela está na mídia o tempo inteiro, mas afinal, o que é política, né? Então, vamos ver aqui uma definição de política. A política, para Weber, né, é um conjunto de esforços que são feitos com vistas a participar do poder ou a influenciar a divisão do poder. Então, por essa definição, a gente pode entender que a política está estritamente relacionada com a questão do poder. Político que é? Para Marilena Chaui, a política ela foi inventada pelos humanos, né, como um modo pelo qual nós pudéssemos expressar as nossas diferenças e os nossos conflitos, né? Então, o modo pelo qual os humanos regulam e ordenam seus interesses conflitantes, né, também seus direitos e suas obrigações, é um modo político. Então, portanto, nós somos seres sociais, né? Como seres sociais, nós temos diferenças, né? As pessoas são diferentes, né? Nós temos culturas diferentes, nós temos valores diferentes, temos comportamentos diferentes e temos interesses diferentes. Como é que esses interesses se organizam e se regulam socialmente? Para isso, né, para que haja uma regulação de interesses numa sociedade, nós temos o poder político. Os interesses não são os mesmos, né? Os interesses de um empresário não são os mesmos interesses de uma classe trabalhadora, né? Existem interesses diferentes numa sociedade. Então, para que haja uma regulação, né, uma discussão, um meio termo, um equilíbrio entre os interesses, né, e até se atender a interesses conflitantes, é importante a questão do poder político. Então, a política insere-se nesse espaço, né, de diálogo e de discussão social sobre os interesses comuns. A política, né, então, ela está relacionada com interesses divergentes. Ainda segundo a Marilena Chaui, né, ela vai tratar da questão de quando a política foi inventada, né? A política ela foi inventada para que a sociedade internamente dividida pudesse discutir e deliberar e decidir conjuntamente para aprovar ou rejeitar ações, né, que dizem respeito a todos os seus membros, né? Então, é uma maneira aí das pessoas, é um espaço, né, de diálogo e de discussão, né, para que a gente pudesse regular esses interesses comuns. A política não pode depender simplesmente da rotina. Em função disso, o Weber constrói toda uma análise muito interessante dos choques e dos descompassos entre o burocrata e o político. O burocrata quer que tudo continue do modo que ele está habituado e do modo que permite prever as consequências. O político, se ele for realmente o político, está pensando nas necessidades de novas ações, novos projetos, novos programas para a sociedade toda. A questão é saber quem vai subordinar quem. A aposta do Weber era no político, porque ele não queria, o grande medo dele, aliás, era uma sociedade submetida a uma espécie de rotina estanque. E ele via o grande risco disso correndo na burocracia. A política também, muitas vezes, é vista pejorativamente. Por que isso, né? A política, se nós formos pensar, ela aparece na mídia, às vezes, de um jeito muito negativo, né? Os jovens têm um desinteresse pela política, as pessoas falam, eu não quero discutir política. Nós temos, muitas vezes, uma visão negativa da política. Então, a gente lê notícias sobre corrupção, sobre fraude, sobre crimes que são praticados por políticos, sobre interesses econômicos de grupos, né? Desvio de recurso público, desigualdade econômica e social, e tudo isso associado ao poder político. Então, muitas vezes, né, a política é vista negativamente. A invenção da política, né? Quando é que a política foi inventada? A política foi inventada pelos gregos e pelos romanos, né? Por que eles inventaram isso? Diante de grupos, né, de governos despóticos, eles inventaram a política. Por quê, né? O que a invenção da política contribuiu para o enfrentamento desses grupos que eram despóticos, né?
a gente conseguiu separar o privado do público. Então, aí eu tenho um poder público que não se confunde com o poder privado, né? Não é o poder da pessoa, mas é o poder vinculado a uma função, né? Então, aqui eu tenho o governante e não a pessoa, né? A gente já discutiu numa aula anterior a questão da impessoalidade, né? Então, a política traz isso, né? Não é a pessoa, não é a vontade da pessoa que prevalece, é a vontade do governante, enquanto alguém que exerce uma função. O poder político também permitiu que nós separássemos a autoridade militar e o poder civil, né? Subordinando a primeira ao segundo, ou seja, a autoridade militar ela está subordinada ao poder civil. Então, os militares eles não têm autonomia para agir sem o poder civil. Depois nós também separamos a autoridade religiosa do poder laico, impedindo a divinização dos governantes, né? Então, pensem isso em termos de antiguidade. Então, é muito importante essa questão, né? A gente está num estado aqui, num modelo político, onde o governante é uma pessoa, né? E o poder religioso é outro. O governante, ele não é instituído de poderes religiosos, ele é governante, né? Ele tem uma função. Então, não se confunde aqui, a partir da invenção política, né? A questão de poderes religiosos ou de divindade religiosa com poder político. Além do mais, a política permitiu que nós colocássemos a lei como expressão de uma vontade coletiva e pública, né? Definindo direitos e deveres para todos os cidadãos, né? Então, a partir do momento que houve essa invenção da política, né, a gente percebe a importância da vontade coletiva e pública, né, e a questão dos cidadãos. Então, enquanto cidadão, eu tenho direitos, eu tenho deveres e prevalece uma vontade coletiva. Não é a vontade de um só, né? Pensem que eles inventaram isso para enfrentar o despotismo, né? Então, eu tenho que enfrentar esses governantes que confundem, que acham que a vontade dele prevalece, né? Então, o que acontece aqui? A questão de direitos e deveres dos cidadãos. Então, eu tenho direitos e deveres resguardados, né? Isso é uma maneira da gente enfrentar um poder absoluto concentrado na mão de uma pessoa, né? Então, os cidadãos passam a ser vistos como detentores de direitos e de deveres. Além do mais, nós retiramos dos indivíduos o direito de fazer justiça com as próprias mãos, né? E esse direito passou para o Estado. Então, não é mais cada pessoa que vai lá e faz a justiça como bem entender, né? O poder político separa isso. Então, existem caminhos, né? Caminhos institucionalizados para que a gente possa fazer a justiça. Portanto, a justiça passa a ser algo ligado ao Estado, né? E não mais às pessoas individualmente. Nós temos também a invenção da política como uma forma de criar um fundo público com bens e recursos que pertençam a toda a sociedade. Então, você tem aí um fundo de recursos que é de todo mundo, né? Os tributos que são arrecadados, isso não vai mais em prol de um único governante, né? Isso vai em prol de toda a sociedade. É criado um fundo que é revertido a todos os cidadãos. Então, como a gente vê, a política ela nasce num contexto, né, onde você tem uma sociedade despótica com poder absoluto, né, e a política vem regular essas relações, vem tornar as relações, né, a relação do governante uma relação impessoal, né, limitando o poder e dando poder, direitos e deveres, né, aos cidadãos. Então, a política nasce num contexto de organização da sociedade, né? No entanto, hoje a gente tem essa visão pejorativa, que muitas vezes acho que a gente acaba se distanciando do sentido dessa palavra política, né? Tudo que a gente vê de corrupção e todas essas questões sociais fazem com que nós tenhamos, às vezes, uma visão negativa demais da política, esquecendo esse papel dela, né? Esse papel de limitar o poder de uma única pessoa, de um governante, de trazer direitos para os cidadãos, né? Então, a política ela tem um papel importantíssimo aí na organização da sociedade e na organização dos demais poderes dentro dessa sociedade. Vamos assistir agora a um vídeo sobre a história da democracia e o nascimento da política.
A democracia nasceu em Atenas, na Grécia, há mais de 2.500 anos. E com a democracia nasceu também a política. Os problemas da cidade passaram a ser debatidos por um número maior de pessoas que negociavam soluções. Demos, em grego, onde surgiu essa palavra política, é povo. Kratos, em grego, é poder. Democracia é o poder do povo. Que poder é esse? O poder de escolher os seus governantes. E com a democracia nasceu também a política. Os problemas da cidade passaram a ser debatidos por um número maior de pessoas que negociavam soluções. Política é uma palavra grega, vem de polis. Polis é cidade. Na Grécia, polis é cidade. Então, o que significa? A política significa a participação dos cidadãos. Em quê? Na vida política. Aquele que vota, que se interessa, que cumpre os seus deveres cívicos, etc. Isso aí é que constitui a cidadania. E é a prática da cidadania, né, com o cidadão exercendo os seus direitos, que se consuma a democracia. Quando nós pensamos em regimes políticos, né? Então a gente está falando de política e existem os regimes políticos, né? Como essa política se exercita na prática. Então nós temos aí regimes políticos. Duas palavras gregas são importantes para a gente entender e diferenciar esses regimes políticos. A primeira, arquia, né? É o que está à frente, né? O que tem comando. Quantos estão no comando? E kratos, de cracia, que é o poder ou autoridade. Quem está no poder, né? Então, sob essa perspectiva, nós temos duas classificações diferentes aqui dos regimes políticos. Vamos ver. Os regimes políticos, quando nós pensamos quantos estão no poder. Então, do ponto de vista de quantos estão no poder, nós temos a monarquia, que é o governo de um só. A oligarquia, que é o governo de alguns. A poliarquia, que é governo de muitos. E a anarquia, que é o governo de ninguém. Sob o ponto de vista de quem está no comando, né? O kratos. Então, nós temos autocracia, que é o poder de uma pessoa reconhecida como rei. A aristocracia, que é o poder dos melhores, e a democracia, que é o poder do povo, né? Demos, povo, e cracia, poder. Os regimes políticos, né, eles têm aí a questão das leis, né? Tem uma relação intrínseca entre regime político e leis, né? Um regime só é político se ele é instituído por um corpo de leis. E esse corpo de leis tem que ser conhecido e reconhecido publicamente, né? E sob essas leis, né, todos nós temos que viver, tanto os governantes, quanto os súditos, quanto os governados, quanto os cidadãos, né? Então, quando nós pensamos em regime político, a gente tem que pensar nesse corpo de leis. Quais são as leis, né, que regem esse nosso regime político? E essas leis, obviamente, têm que ser conhecidas por todos, né? As pessoas têm que saber quais são as leis que prevalecem ali dentro daquele regime político. Assim sendo, né, o regime político, né, ele vai ter uma lei que todo mundo tem que conhecer, tem que saber qual é e que tem que expressar a vontade desse povo, né? Há casos em que isso não acontece. Então, há casos em que a lei vai coincidir com a vontade pessoal e arbitrária do governante. Então, por exemplo, não é a lei que tem relação com os valores e com a forma de organização daquela sociedade, mas é a lei que tem relação com a cabeça e com as vontades e com os desígnios daquele governante. Nesse caso, né, a gente diz que a gente tem uma tirania, né, um despotismo, e não um regime político, porque o que vale é o que o déspota quer. né, o que aquele tirano quer, e não um conjunto, um corpo de leis que todos conhecem, compartilham e se enxergam ali. Então, quando não tem uma lei de espécie alguma, né, a gente também tem uma outra exceção aí, que é a anarquia. Né? Então, dentro desse corpo de leis, a gente tem alguns cenários diferentes. Né? Esse primeiro cenário, que é o do tirano, onde prevalece o que ele quer, e um outro cenário onde não existe lei nenhuma, né, que é a anarquia, que é essa ausência
de leis, de regras, né? Então são dois cenários, dois extremos aí, né? Um de uma lei absoluta ali que vai pela cabeça de um governante e no outro extremo a anarquia que não tem um conjunto de leis, né? Onde não existe esse conjunto de leis. E aqui alguns autores, se vocês quiserem aprofundar essas discussões, né? Que é a Marilena Chaui, o Fábio Comparato e o Weber, né? Que discutem essa questão de política e de regimes políticos.